Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Decisão do STJD concede 3 pontos ao Palmeiras por escalação de jogador irregular de time adversário. E mais, o Palmeiras acaba de acertar a contratação de Andrés Pereira. Veja o que falta para o novo reforço ser anunciado. E para fechar, Carlos Miguel fala da música que cantou em provocação ao Palmeiras e dá resposta atravessada à repórter. Vamos às notícias. Carlos Miguel no Palmeiras. O que a coletiva de apresentação revela sobre o novo reforço? Novo camisa 1 do Palmeiras não hesitou na hora de encarar a imprensa pela primeira vez como jogador alviverde. Quem ouviu a entrevista do goleiro Carlos Miguel ao Podpah há cerca de 2 meses, teve a impressão de estar diante de um outro jogador nesta sexta-feira 22. O novo camisa 1 do Palmeiras foi apresentado à imprensa na Academia de Futebol, o CT do clube. É evidente que os tons das entrevistas são completamente diferentes. Saem os entrevistadores descontraídos que mais conversam e abraçam do que de fato questionam ou interrogam. Entram jornalistas dos veículos tradicionais dispostos a arrancar declarações manchetáveis. E o fato de Carlos Miguel ter respondido todas as perguntas sem titubear ressaltou 2 características que o jogador sempre teve como suas maiores forças: capacidade de se adaptar e pouco temor de, como se diz na gíria, meter as caras. Quem teve os pais assassinados no quarto ao lado aos 7 anos, e morou na rua por 2 semanas aos 16, no início de sua carreira, não vai mesmo se intimidar ao ter de explicar um vídeo cantando que o Palmeiras não tem mundial em um pagode qualquer. A torcida do Palmeiras ficou muito feliz, ao contrário dos adversários que divulgaram o vídeo. Um vídeo que eu era imaturo, muito novo. Fiz na bobeira zoação, coisa de moleque criança. O passado já foi, só tenho a agradecer o que vem pela frente. Um camarada de 2 metros de altura, que treinava apenas com tempero de miojo no estômago, enquanto tentava a sorte no bom sucesso. Não vai temer disputar posição com o Everton, como já não temeu Cássio e Maicels, o titular do Nottingham Forest, considerado o melhor da Premier League na última temporada. Vai jogar quem estiver melhor. O Abel Ferreira já deixou claro que o Everton é titular. Afirmou. O Everton todo mundo já conhece, a história dele, a carreira, e principalmente o ser humano incrível que ele é. Fui muito bem recebido por ele. A posição de goleiro é totalmente diferente da de jogador de linha. Já disputei de 28 a 30 jogos como profissional e mostrei a que vim. Chegar ao Palmeiras não foi por acaso. Não preciso de muitos jogos para provar meu valor, todos sabem do que sou capaz. Não tenho medo de fazer e nem de falar. Para mim é um recomeço gigantesco. Na entrevista coletiva após a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, empate sem gols com o Universitário, o técnico foi além e declarou que nem era para Carlos Miguel já ter chegado ao clube. Foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros foram buscar. Não era para ele ter chegado esse ano, disse o português. Carlos Miguel também falou sem dar volta sobre o retorno que pode ser considerado precoce para alguém que partiu do Corinthians há 1 ano com ambição de jogar na Premier League, para ser o melhor goleiro do mundo, como também disse no Podpah. Até porque, garante Carlos, os ingleses não queriam que ele deixasse a agremiação. O clube não queria que eu fosse embora. Ao contrário do que dizem, foi difícil a liberação lá. A decisão foi instinto. Eu escuto muito as coisas. E ouvi, vai jogar no Palmeiras, vai ser feliz lá. Sou capaz de voltar à Europa um dia, eu sou capaz, disse, muito autoconfiante. Não tive a oportunidade de jogar lá, apesar de ter recebido propostas de outros clubes da Inglaterra. Escolhi vir para cá. Eu quis o Palmeiras. Não sei se voltarei um dia, o futuro ninguém sabe. Mas quando surgiu a chance de vir para o Palmeiras, eu disse sim de imediato, independente da minha história em outro clube. Sou profissional, atleta de alto nível, e quero escrever uma nova história aqui, completou o goleiro. Enquanto isso, quando todo mundo achava que o mercado estava tranquilo, uma bomba acaba de explodir nos bastidores da Academia de Futebol. Depois de movimentar as redes com contratações recentemente, o Palmeiras volta a ser protagonista no noticiário esportivo. E mais uma vez, você fica sabendo tudo aqui, no Palmeiras News com exclusividade. Assim como antecipamos em primeira mão as chegadas de Carlos Miguel e Vitor Roque, agora é hora de confirmar mais um nome de peso que vai vestir a camisa alviverde. Andrés Pereira. A negociação, que parecia ter perdido força nas últimas horas, teve uma reviravolta e ressurgiu com tudo.
E um fator foi decisivo para que esse acordo finalmente acontecesse: a força da torcida. O Palmeiras acaba de acertar a contratação do meia Andrés Pereira, e a negociação que parecia travada por detalhes financeiros ganhou um rumo positivo graças a um fator determinante: a força da torcida nas redes sociais. Sim, a mobilização da nação alviverde foi essencial para destravar o negócio e fazer Andrés vestir a camisa do Verdão. Vamos voltar um pouco para entender tudo. O Palmeiras já vinha negociando com Andrés e com o Fulham nos últimos dias. As conversas avançaram bem no início, mas os valores pediam atenção. O clube inglês queria uma compensação alta pela liberação, algo próximo ao que foi pedido no começo do ano, e a pedida salarial do jogador estava acima do que a diretoria considerava ideal. Com isso, o acordo esfriou, e até surgiram dúvidas se valeria a pena seguir insistindo. Só que enquanto os dirigentes buscavam alternativas no mercado, o movimento espontâneo começou a tomar conta das redes sociais. Torcedores levantaram a hashtag pedindo Andrés no Verdão, publicaram vídeos com seus melhores momentos e transformaram o nome do jogador em tendência entre os assuntos mais comentados. Essa repercussão não passou despercebida por ninguém na academia de futebol. Pelo contrário, acendeu um alerta positivo dentro da diretoria. A grande mídia não fala, mas foi assim na contratação de Carlos Miguel. A presidente Leila Pereira, que acompanha de perto o termômetro da torcida, percebeu que trazer Andrés seria um passo importante para manter o elenco forte e, ao mesmo tempo, atender ao desejo do torcedor. Abel Ferreira também reforçou sua aprovação ao negócio, destacando que Andrés pode oferecer experiência internacional, qualidade técnica e versatilidade para diferentes funções no meio-campo. Com a pressão positiva e a sinalização do treinador, a ordem foi clara: retomar as negociações imediatamente e fechar o acordo. Foi então que as conversas voltaram a fluir. A diretoria ajustou a proposta, incluindo metas por desempenho e títulos para equilibrar os valores com a realidade do clube. O Fulham, diante do cenário e da boa relação construída durante as tratativas, deu sinal verde para a liberação do jogador. Andrés, por sua vez, demonstrou entusiasmo com o projeto e com a possibilidade de disputar títulos importantes no Brasil, especialmente com um clube que tem dominado o cenário nacional e continental. Essa combinação de fatores fez com que o que antes parecia um negócio distante virasse realidade. E agora é oficial: Andrés Pereira será jogador do Palmeiras. Agora, com o acerto entre Fulham e Palmeiras, a previsão é que Andrés viaje nos próximos dias para São Paulo e realize exames médicos para assinar contrato de 5 anos e ser apresentado à torcida. Esse caso mostra mais uma vez a força da torcida, que não só acompanha, mas também influencia decisões estratégicas do clube. Assim como aconteceu nas contratações anteriores de Vitor Roque e Carlos Miguel, que você viu primeiro aqui no Palmeiras News. O acerto com Andrés reforça a importância da torcida nas decisões do clube. Agora, a pergunta que fica é: como Abel Ferreira vai montar esse meio-campo com a chegada de um nome desse peso? Será que veremos uma formação ainda mais ofensiva? Vamos aguardar. Próxima notícia. Atenção, torcedor palmeirense. A temperatura subiu nos bastidores do futebol brasileiro e o motivo atende pelo nome de CBF. Mais uma vez, a Confederação Brasileira de Futebol entra no centro de uma polêmica explosiva que envolve diretamente o Palmeiras. Informações de dentro da entidade e de clubes da Série A indicam que a CBF teria confirmado a concessão de mais 3 pontos ao Verdão no Campeonato Brasileiro. Uma decisão que ainda não foi oficialmente detalhada ao público, mas que já começa a causar incômodo e reações intensas entre dirigentes, torcedores e comentaristas esportivos. O burburinho é grande, e as reações não param de crescer, com todos querendo entender o que está por trás desse silêncio estratégico da entidade máxima do futebol nacional. A informação ainda não foi publicada no site oficial da CBF, tampouco foi comunicada de forma ampla à imprensa esportiva. No entanto, fontes ligadas tanto à própria CBF quanto ao Palmeiras garantem que essa concessão de pontos seria resultado direto de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. A causa? Uma suposta escalação irregular cometida por um adversário direto do Verdão em uma partida recente. Diante dessa infração, o tribunal teria deliberado pela punição ao clube infrator, o que resultaria em uma vitória automática do Palmeiras por WO, somando 3 pontos valiosos. Esses pontos, vale lembrar, podem ser decisivos em um campeonato marcado pelo equilíbrio, onde cada detalhe conta para a classificação final. O que mais chama a atenção é o impacto imediato que esse rumor causou nos corredores de outros clubes da elite do futebol brasileiro.
Em clubes como Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional, o clima é de absoluta indignação. Dirigentes de peso, ainda que falando de forma reservada, afirmam que essa medida pode representar uma quebra clara da isonomia do campeonato. Eles alegam que a suposta infração cometida pelo adversário do Palmeiras não seria grave o suficiente para justificar a perda de pontos, e que o critério adotado pelo STJD pode abrir precedentes perigosos. A crítica mais recorrente é de que erros administrativos estão sendo tratados com pesos diferentes, dependendo do clube envolvido, o que, para muitos, representa uma afronta à credibilidade da competição. Nos bastidores da academia de futebol, o clima é outro. Mesmo sem manifestação oficial por parte da diretoria alviverde, já é perceptível uma movimentação interna que indica satisfação com o desfecho do caso. Pessoas ligadas ao alto escalão do clube revelam que o ambiente é de confiança e até de planejamento estratégico, considerando os 3 pontos como praticamente garantidos. Isso reforça a ideia de que a decisão já foi tomada e só falta ser tornada pública. E em um campeonato tão disputado como o Brasileirão de 2025, onde os clubes estão embolados na tabela, esses 3 pontos podem mudar completamente os rumos da disputa pelo título ou pela vaga direta à Libertadores. O silêncio da CBF nesse contexto só faz aumentar o tom de tensão que já tomou conta do futebol nacional. Agora a expectativa se volta para os próximos dias, quando finalmente um comunicado oficial deverá ser emitido pela CBF ou pelo STJD, explicando todos os detalhes da decisão. O conteúdo desse anúncio pode ser crucial para esclarecer os critérios que levaram à concessão dos pontos ao Palmeiras, ou, em outro cenário, poderá inflamar ainda mais os ânimos entre os dirigentes que já estão em estado de alerta. E agora fica o alerta. Até onde vão as movimentações silenciosas nos bastidores do futebol nacional? Em uma temporada onde cada detalhe pode ser decisivo, o torcedor nem sempre tem acesso ao que realmente acontece fora das 4 linhas. Enquanto muitos olham apenas para o que se passa dentro de campo, decisões como essa mostram que o jogo também é jogado nos tribunais. Será que esse é só o começo de uma virada nos bastidores? Será que outros clubes tentarão reverter decisões parecidas? Fica a pergunta no ar. Comenta aqui embaixo, você concorda que se for comprovado irregularidades o Verdão deve mesmo ganhar estes pontos? Deixe sua opinião. Compartilha esse vídeo com os amigos, ativa o sininho e se inscreve no canal porque nos próximos dias essa história vai ganhar novos capítulos. E você vai acompanhar tudo por aqui.